Louvado seja Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos prosseguindo, com essa série de mensagens, imitadores de Cristo. Como eu fico feliz em saber que existem pessoas que me assistem, graças ao bom e nosso Senhor Jesus Cristo maravilhoso. Esse canal ele tem crescido e creio que, se Jesus assim permitir, ele há de crescer, mais ainda, tá bom? Claro que eu conto com a tua ajuda, tá? Porque sozinho eu não faço nada. Sozinho, com certeza, eu não posso fazer absolutamente nada. Então eu conto com a tua ajuda, o teu joinha, tá? Que é o like. Você que já é inscrito, que você faça isso, compartilhe também. Você que ainda não é, talvez você tenha assistido, mas não se inscreve. Você não vai se arrepender disso, meu amigo e minha amiga. Esse canal não é para agredir religião, não é para ofender, tá? Não é para criar debates, não é para falar mal de ninguém. A única coisa que você vai ouvir nesse canal é a palavra de Deus, tá? A base desse canal é a palavra de Deus. Inclusive, esqueci o nome agora. O símbolo desse canal é esse, Nossa, estava na ponta da língua o nome. Agora eu esqueci. Esse canal, você pode ver que ele tem o mundo e tem uma Bíblia dentro, Eu esqueci o nome. Mas a base desse canal é essa, pregar o Evangelho, cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, tá bom? Então eu peço a tua ajuda, o teu compartilhamento, a tua inscrição, você que ainda não é. Se você já é, compartilhe. E você que vai ser também, compartilhe, deixa o seu joinha, tá? Depois que eu lembrar, eu te falo o nome. Eu não sei se ainda nesse canal eu vou lembrar o nome. Slogan não é, né? Eu esqueci o nome mas vamos lá. Imitadores de Cristo, nós vamos para a parte 18 dessa mensagem. Jesus, ele não vivia de acordo com esse mundo. É o nosso tema de hoje. E se nós somos imitadores, de Cristo, a gente tem que entender que também nós não podemos viver de acordo com esse mundo. A Bíblia até diz em Hebreus, que nós não podemos viver nos padrões desse mundo. A linguagem mais atual fala assim, a mais antiga fala não se conformar, que são a mesma coisa. Se conformar é você aceitar do jeito que está, do jeito que é. E se nós somos de Deus, não podemos viver dessa forma. Sabe, meu amigo e minha amiga, hoje eu vejo muito acontecer isso no nosso meio. Que o mundo ele tem entrado cada vez mais nas igrejas, Às vezes tem gente que fala assim, mas a gente tem que atrair as pessoas, tem que atrair as pessoas que estão lá fora. Mas eu pergunto para você, até que ponto eu devo entender que não são as pessoas, não são nós que temos que
Não é o mundo que tem que ir para a igreja, mas é a igreja que tem que ir para o mundo. Ou seja, foi o que Jesus disse, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, que é a base desse canal. Ou seja, às vezes muitas pessoas têm exagerado muito com suas estratégias de evangelismo. Hoje em dia nós vemos carnaval gospel, hoje em dia nós vemos, infelizmente esses dias eu vi até boteco gospel, boteco dos crentes. Há muitos anos atrás, há um tempo atrás, eu vi uma reportagem assim, Halloween dentro da igreja, danças sensuais, festa junina gospel e tantas coisas mais que estão escandalizando o meio cristão. Eu não tenho que ser atraído pelo mundo, eu tenho que atrair as pessoas. E como que eu atraio as pessoas? Fazendo o que elas fazem? Não é isso que Jesus ensinou. Mas é ela que tem que se atrair conosco. Não somos nós que temos que influenciar as pessoas. Aliás, não somos nós que temos que ser influenciados pelas pessoas, mas elas têm que ser influenciadas por nós. Jesus, ele era assim. Os crentes mais antigos, aqueles mais conservador, eles tinham aquela mentalidade, com todo respeito, aquela mentalidade ignorante de se fechar, né, de ficar trancado dentro do seu próprio mundo, como se tivesse numa redoma de vidro, cheio de não me rele, não me toque, né? Nós vivemos no mundo. E se a gente quiser ganhar as pessoas, nós temos que conviver com elas. Só que, se por um lado existem pessoas conservadoras demais da conta, existem outras pessoas que são liberal demais da conta, né? Elas querem fazer tudo o que o mundo faz. A Bíblia diz que nós temos que ser o sal da terra. Mas até que ponto nós temos que ser o sal? Você já comeu uma comida salgada demais? Você viu tanto que é ruim? Faz até mal, né? Às vezes tem pessoas que são salgadas demais. Tudo para ela é do diabo, ela se isola das pessoas, né? Inclusive da própria família. Como que ela vai ganhar alguém para Jesus? Por outro lado, tem pessoas que elas são sem sal, sem graça, com todo respeito, sem sabor. Você também já comeu a comida sem sal? Tem gente que gosta, né? Mas é ruim. O que é uma pessoa sem sal, sem sabor? É aquela pessoa que se mistura. Ela não tem diferença. Não dá para ver a diferença quem é de Deus e quem não é ali. Quem é do mundo e quem faz parte da igreja ali. Então nós não podemos nem ser nenhuma coisa e nem outra, nós temos que ser moderado. Mas nós temos que entender que não pode nem ser de mais e nem de menos. E Jesus, ele nos deu esse exemplo. Por exemplo, quando ele orava pelos discípulos, inclusive um deles somos nós, Jesus orava por nós também. Lá em João 17, versículo 15 e 16, João capítulo 17, João Evangelho, capítulo 17, versículo 15 e 16, diz assim: Pai, eu peço que não os tire, preste atenção, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. 16.
porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Ou seja, Jesus ele diz aqui que nós não podemos, nós temos que entender uma coisa. O que ele quis dizer com isso? Nós temos que viver nesse mundo, mas não ter comunhão com ele. Nós temos que viver nesse mundo, mas não pertencer a ele. Ou seja, não ter uma comunhão com ele. O que é viver de acordo com esse mundo? É você aceitar as coisas que o mundo ensina. Por exemplo, estamos chegando à época de Natal. Daqui a pouco nós vamos estar no Natal. Isso não é uma coisa que a Bíblia ensina. Isso é uma coisa que o mundo ensina. É uma festa pagã. Carnaval é coisa mundana. E tantas coisas mais. Vivemos um mundo onde as pessoas, o certo tem sido o errado e o errado tem sido o certo. Um mundo promíscuo, cheio de coisas que não agradam a Deus. O pecado hoje tem estado escrachado. Já falei várias vezes isso através da música, da televisão, Então, nós não podemos viver de acordo com esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Nós temos que influenciar as pessoas desse mundo e levá-las a Cristo. Não deixar que ela nos influencie as coisas erradas. Foi isso que Jesus ensinou, porque Jesus, se você for olhar a história do nosso Senhor, estudando os evangelhos, Jesus ele convivia mais com pessoas que não eram israelitas do povo judeu do que com os próprios israelitas, com os próprios judeus. Jesus ele convivia com os pecadores. Ele foi jantar na casa de Simão, o cobrador de imposto. Foi para a casa de Zaqueu, que também era um cobrador de imposto. Aliás, Jesus ele se ofereceu para ir na casa do Zaqueu. Ele se ofereceu, ele falou: Zaqueu, está lá em Lucas 19, fala isso. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir na tua casa. Mas Jesus ele não falou assim para o Zaqueu, Só que aí eu quero que você tire tudo que está errado de lá, viu, Zaqueu? Porque eu não gosto dessas coisas. Não, Jesus simplesmente falou: eu quero ir para tua casa. Jesus não perguntou o que o Zaqueu tinha em casa, se ele adorava imagem, se ele tinha coisa errada em casa. Não. Ele simplesmente quis ir. E quando Jesus chegou na casa do Zaqueu, o próprio Zaqueu se sentiu constrangido com a presença dele lá. E falou: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, Jesus não pediu para ele fazer nada disso. Ele mesmo foi influenciado por Jesus. Então, meu amigo e minha amiga, é assim que a gente tem que ser. Você tem que se relacionar com o seu colega de trabalho, você que trabalha e talvez aonde você trabalha você é a única pessoa que é cristã e talvez você fica no seu canto, isolada, não conversa com ninguém. Você está errado, meu amigo e minha amiga. Você não vai se contaminar com elas, claro que não. Você não vai fazer o que elas fazem. Mas você tem que sim conviver com elas, conversar com elas, se relacionar com elas. Porque como que você vai levar Jesus para as pessoas se você não se relacionar com elas? Então, as pessoas que têm que ser influenciadas por você, as pessoas que têm que querer Jesus por tua causa. Ou seja, nós vivemos nesse mundo, mas nós não podemos ter comunhão com Ele.
aceitar os seus costumes e ensinamentos, viver de acordo com ele. Eu costumo sempre falar isso e vou continuar. É que nem quando a gente vai para casa de um parente, que nem eu tenho os meus cunhados, que toda época de Natal a gente vai para lá, se reúne. Mas eu tenho a convicção dentro de mim que eu estou indo para lá, mas eu não moro lá. Eu vou ter a hora para mim ir e a hora para voltar. Assim tem que ser nossa vida aqui. Nós temos que viver nesse mundo, mas temos que entender uma coisa. Qualquer momento, qualquer hora, nós estamos de partida dele. E a nossa casa é no reino de Deus, na morada celestial. Olha o que Jesus falou para Pilatos, né? Quando Pilatos o interrogou, começou a dizer para ele, perguntar para ele, você é o rei dos judeus? Evangelho de João, capítulo 18, verso 36, Jesus ele diz assim, o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus homens teriam lutado para que eu não viesse a ser preso. Então Jesus falou isso para Pilatos, né? Ele falou, o meu reino não é desse mundo. Ou seja, eu estou aqui, mas eu não moro aqui, eu não resido aqui, estou aqui de passagem. Assim somos nós, meu amigo e minha amiga. Sabe, às vezes tem tanta gente que se preocupa tanto em se apegar com as coisas desse mundo. Às vezes até pregadores falam isso, né? Não, porque você tem que reinar, que você foi feito para reinar, não sei o que lá. É claro, preste bem atenção. Não estou querendo dizer que nós devemos viver uma vida miserável, de jeito algum. Porque se nós estamos nesse mundo, nós temos que desfrutar das coisas boas, sim. Se você trabalha, você tem que desfrutar do seu trabalho. Você tem que comer do melhor dessa terra, você tem que participar do melhor dessa terra. Você tem que conquistar aquilo que você quer conquistar nesse mundo com o seu trabalho. É direito seu, é direito nosso viver uma vida bem-sucedida nessa terra. Deus quer que você viva. Só que você tem que entender uma coisa. A nossa moradia não é aqui. A nossa coroa não está aqui. Nós estamos aqui como Jesus esteve, como servos e servas de Deus. Servos e servas de Deus e das pessoas. Nós temos que servir a Deus em primeiro e depois as pessoas ao nosso redor, principalmente os da nossa casa. E também os outros, o colega de trabalho, aqueles que estão lá fora no mundo precisando do nosso abraço, precisando da nossa evangelização, precisando de Jesus, vamos assim dizer, e a gente tem que levar Jesus a eles, né? Mas nós temos que entender uma coisa, o nosso reino não é aqui também. Por mais que às vezes você ouve aí muitas mensagens triunfalistas, pregadores que parecem mais coach, palestrante motivacional, mas a palavra de Deus é verdadeira, é essa. O nosso reino também não é daqui. Não que nós não devemos ter uma vida abençoada aqui, nós devemos sim. Isaías 1,19 fala isso. Se você quiser obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. E a terra que a Bíblia diz não é a Nova Jerusalém, é onde a gente vive. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Ou seja, o que é uma vida com abundância? Uma vida bem-sucedida. Tanto a vida aqui, quanto principalmente a vida eterna. Só que nós temos que entender mais uma vez, nós não somos desse mundo. A nossa coroa não está nesse mundo.
Para de se apegar com as coisas desse mundo. Para de se ter comunhão com esse mundo, porque você não pertence a ele. Eu não pertenço a ele. Nós vivemos nele, eu vivo nele. Enquanto eu estou vivendo nele, eu vou desfrutar do que é melhor nele. Eu como, bebo, visto, desfruto do que as coisas boas têm. Eu sempre falo isso, eu sou um colecionador de rádio, gosto de rádio. Enquanto eu estiver aqui, eu vou desfrutar do que eu gosto. Só que eu tenho que ter a noção de uma coisa, que quando eu partir, nem a roupa do meu corpo eu vou levar. A minha morada não é aqui. Estou aqui apenas como hóspede, o português claro é esse. A qualquer momento nós estaremos de partida. Bem-aventurados são aqueles que já foram e estão aguardando a ressurreição, que chegaram primeiro que nós. Não tenho medo nenhum de falar isso, porque, como diz o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Vivemos nesse mundo, sim, desfrutamos das coisas boas, temos que comprar o que a gente gosta, sim. Mas eu repito, nós não somos desse mundo. O nosso reino não está aqui, a nossa coroa não está aqui. Jesus diz em Apocalipse que nós receberemos a coroa da vida. Aí tem muita gente que fala, mas a Bíblia diz que a gente reinará com ele sobre a terra. Mas que terra que a Bíblia está falando? A nova Jerusalém, a cidade santa, é lá que nós vamos reinar com Cristo. Tá? Viva a sua vida aqui sim, abençoada, conquistando, sendo próspero. Prosperidade que eu estou falando não é só financeiro, mas em todas as áreas. Mas aguardando a sua morada final, que é o reino de Deus, o céu e futuramente a cidade santa, a nova Jerusalém. Tá bom? O Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. O Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então, se você é um imitador de Cristo, então você tem que entender que o teu reino também não é aqui, mas o teu reino é com Cristo, na nova Jerusalém. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.